Amigos, o objetivo desse vídeo é trabalhar o que o egocentrismo tem a ver com alguns institutos de direito administrativo. No caso, eu vou me concentrar aqui mais no conceito de carreira de Estado. O que acontece? Bauman, morto recentemente, descreveu que a sociedade contemporânea é uma sociedade complexa, fragmentada e com poucos ou nenhum projeto coletivo. As pessoas são muito pautadas por seus interesses individuais e além de serem pautadas por seus interesses individuais mais imediatos e pouco racionais e pouco refletidos, é uma sociedade extremamente insegura, tanto no nível das instituições como no nível da formação da personalidade. Então, se é comum as pessoas terem personalidade insegura, elas vão responder mediante a formação de alguns tipos de estruturas de defesa. Então, a maior parte das personalidades, então, acabam formando estruturas de defesa egocentristas ante a insegurança. É extremamente comum a pessoa se sentir especial, acima das demais. Alguém poderia me obstar dizendo, não, Jair, a sociedade contemporânea se caracteriza por uma ideia de muita depressão. As pessoas elas não conhecem o seu valor e por isso mesmo acabam sofrendo muito. O que eu estou dizendo precisamente conflui para essa observação. As pessoas elas são inseguras acerca do seu próprio valor e sabem disso, ou pelo menos mantêm isso no nível inconsciente. Acontece que a personalidade, para se defender desse tipo de consideração, acaba criando traços neuróticos egocentristas. A pessoa tem o ego muito inflado. Isso faz com que ela se sinta especial. Bom, vamos manter então esse argumento de que é algo extremamente difundido na sociedade contemporânea, a noção de que as pessoas se sentem de algum modo especiais fora da comunidade. Afinal de contas, as pessoas percebem a comunidade como algo desprezível e as pessoas são melhores do que essa comunidade. Isso é típico, por exemplo, de algo que é muito comum no Brasil, o complexo de vira-lata. As pessoas falam os brasileiros, como se não estivessem dentro da sociedade dos brasileiros e como se não produzisse e reproduzisse os valores da sociedade, os valores e os costumes da sociedade brasileira. Então vejam, na Constituição de 1988, há a obrigatoriedade de concurso público para o acesso aos cargos públicos. E os cargos públicos são aqueles ocupados, são aqueles que estarão dentro da administração pública. Há algumas carreiras específicas mencionadas na Constituição, onde, por exemplo, Ministério Público e juízes, onde há também uma repetição da ideia de concurso público. O que acontece? Uma ideia básica, mas muito básica mesmo da interpretação da Constituição, que tem a ver com o texto anterior que eu postei aqui, que é a ideia da reviravolta linguística, é o seguinte: os limites da linguagem são os limites do mundo. Só há mundo enquanto há linguagem. Não há uma coisa que é percebida pela linguagem. O que existe é a linguagem. Então, em 1988, nós tínhamos um determinado horizonte de sentido. Nesse horizonte de sentido, não estava difundida uma ideia que hoje é difundida, que é a ideia de carreira de Estado. A ideia de carreira de Estado surgiu depois. Tanto é que nós não vamos encontrar estes termos na Constituição. Por que surgiu a noção de carreira de Estado? Porque existiriam precisamente algumas carreiras que não seriam de Estado. E essas carreiras que não seriam de Estado poderiam ser carreiras terceirizadas. Notem que essa distinção não está na Constituição. É uma distinção que foi criada depois e surgiu de uma necessidade pragmática de justificação de terceirização e privatização. É algo que não está na Constituição. Alguém poderia me obstar, Jean-Pierre, houve um processo de evolução, houve um processo de mutação constitucional. Mas vejam, dentro da literatura do direito constitucional, os processos de mutação e de evolução constitucional acontecem nos momentos constitucionais, conforme diz o Bruce Ackman. Naqueles momentos,
onde há algum fato social extremamente relevante e capaz de justificar uma nova interpretação da Constituição, o que eu concordaria. No caso, teríamos o exemplo do movimento por direitos dos negros, do movimento por direitos civis nos Estados Unidos, que permite uma ressignificação da Constituição, ou, por exemplo, da aceitação do comportamento homoafetivo dentro do Brasil. Seria um outro exemplo de mutação constitucional. Agora, não se pode alterar a Constituição simplesmente conforme as ideologias do governo dominante, porque isso significaria simplesmente subverter o papel da Constituição. A Constituição é um instrumento contra-majoritário. A Constituição é um instrumento que visa dar um pouco mais de estabilidade ante as maiorias eventuais. Então, o que aconteceu? Num determinado período, nos anos 90, e atualmente nós mantemos esse mesmo processo, foi necessário justificar por que algumas atividades que, na época da promulgação da Constituição, eram somente possíveis de serem realizadas mediante servidores que acessaram aquela atividade mediante concurso e passaram a não ser mais. Para isso, então, foi necessário criar uma nova distinção. Vejam, as distinções elas não existem enquanto coisas, as distinções elas não existem a prioristicamente. As distinções são construções sociais e são construções baseadas em necessidades ideológicas. Bom, então, o que acontece? Foi necessário criar, então, a ideia de carreira de Estado, aquelas carreiras onde o concurso sempre seria necessário, e aí então essas carreiras não poderiam nunca ser esvaziadas. E as demais carreiras, então, poderiam ser esvaziadas, poderiam ser terceirizadas, privatizadas ou algo do gênero. O que é interessante, aí vamos conectar com aquele argumento do egocentrismo que eu falei anteriormente, é que justamente as carreiras que deveriam preservar a Constituição acabaram, pelo menos enquanto organizações, acabaram por legitimar essa diferença. Por quê? Porque são formadas por pessoas egocêntricas, por pessoas que se sentem mais especiais do que outras. O servidor que está numa carreira denominada carreira de Estado, ele tem o seu ego e a sua insegurança preenchida, e aí então ele pode dizer que ele se sente mais especial que os demais. E aí então ele vai poder se considerar uma carreira de Estado e, portanto, por ele ser especial, ele vai se considerar imune a qualquer tentativa de interferência na sua atividade. O que evidentemente é uma grande mentira, uma grande besteira. Até mesmo a jurisdição pode ser esvaziada. Não digo aqui por uma emenda constitucional, mas simplesmente, por exemplo, algo que autorize uma emenda ou uma lei que autorize a que todos os contratos bancários estejam submetidos a uma cláusula de arbitragem. O Código de Defesa do Consumidor está aí sendo questionado, há a possibilidade de mudanças para pior. Seria possível esvaziar as competências das atuais carreiras de Estado, seria possível transformar, simplesmente privatizar algumas carreiras que se sentem carreiras de Estado, como por exemplo os advogados públicos, como por exemplo os fiscais de tributos, como por exemplo os fiscais do trabalho. Então, o que acontece? Nenhuma carreira está imune, porém o egocentrismo típico, que não é só das pessoas pertencentes a essas carreiras, algo que é difundido entre toda a sociedade, o egocentrismo fez com que certas pessoas se sentissem especiais, e aí a quantidade de carreiras se autoproclamando carreiras de Estado aumentou. E com isso, as próprias pessoas que deveriam cuidar da ideia de concurso público, que afinal de contas é um elemento praticamente canônico da nossa Constituição, abandonaram a sua missão. Pessoas que juraram defender a Constituição e defender as leis simplesmente esqueceram que uma parte essencial da Constituição é a ideia de concurso público, é a ideia de acesso a um cargo público por mérito e a ideia de que se pode
evitar o concurso público, não só fazendo uma emenda retirando o concurso público, mas sim esvaziando atribuições, transformando determinadas atribuições que antes só poderiam ser realizadas por pessoas que possuíam um cargo acessivelmente com concurso público, para pessoas de fora da administração pública, muitas vezes até financiado por concurso público. Então vejo como o egocentrismo acaba cegando não só um aspecto corporativo e uma perspectiva de futuro, o que vai acontecer, mas também o egocentrismo cegou precisamente os juramentos que as carreiras fizeram de proteção à Constituição. Então, a carreira de Estado é algo extremamente conectado com a vaidade e é uma perspectiva, uma distinção que não está prevista expressamente na Constituição de 88, não era um debate premente naquela época e, portanto, me parece que numa perspectiva de leitura constitucional é algo que deva ser abandonado, é algo que deve ser relegado ao lixo da história. Agora, sendo cético, sendo realista, esse tipo de distinção ainda vai continuar e ainda vai ser útil, vai ser instrumento de defesa corporativista. Então, as carreiras de servidores públicos vão tentar se qualificar enquanto carreiras de Estado para defender-se da colonização do mundo da vida nos termos de Habermas.